É, galera, é rir pra não chorar. A investigação da Polícia Federal que mira na BIM paralela não para de encontrar sujeira e agora encontraram documentos com o ex-diretor que apontam pra uma operação pra lá de suspeita. Esse é o assunto aqui no Plantão do Meteoro. Esse enredo não é de telenovela, esse enredo é de história em quadrinho, né? Pois é, a gente tá falando daquela operação, né, que mirou no Alexandre Ramagem, ou delegado Ramagem, que é um deputado federal que foi diretor-geral da ABIN durante o governo Bolsonaro. Ele foi alvo lá de uma busca e apreensão no dia 25 de janeiro, nessa operação que começou lá em outubro de 2023 com a investigação de dois servidores que estavam usando de maneira irregular um software espião. Enfim, essa investigação acabou acertando na tal da BIM paralela, né, que inclui aí gente da Polícia Federal, gente do Exército, que estava atuando aí fora da lei, praticamente aí como um grupo de espiões a serviço do Bolsonaro, né, não do Casais Estado de brasileiro. espiões e tudo mais. Eu É, tô falando, são contornos do quadrinho. exatamente. Agora, qual que é a novidade que a gente tem para trazer hoje, né? É uma novidade que foi revelada aí pela Natália Portinari, lá do UOL, mostrando que a BIM mostrando que a PF encontrou aí documentos da BIM que ainda estavam em poder do Ramagem, algo que não poderia estar acontecendo, né? Ele, a partir do momento que ele deixou de ser o chefe da BIM lá em março de 2022, ele já não poderia ter mais nenhum documento da BIM lá com ele, né? Tudo sigiloso e tal. Mas ainda estava com ele. Vamos lá para o UOL, que ela vai explicar um pouquinho melhor para a gente por que isso é problemático. Na tela. E o que foi descoberto agora na busca e apreensão é que o Ramagem ainda armazenava documentos relacionados a essa operação na casa dele, o que é uma irregularidade segundo as regras da ABIN, porque como as informações todas são sigilosas, quando elas passam por alguma pessoa que está na agência, que está lotada na agência, se a pessoa depois se desvincula, ela não pode ficar armazenando informações, ela não pode deter as informações por mais do que o período necessário para o trabalho, de fato, né, com elas. Então, a pessoa não pode ter em casa um relatório de uma ação de inteligência da ABIN, ainda mais se saiu da agência. Uma coisa interessante é que não se sabe quando foi produzido, né, esse relatório. Essa ação pode ter tido uma continuidade aí depois que o Ramagem saiu da agência, que foi em março de 2022. A PF não tem clareza de quando que, de fato, essa operação nos morros aí do Rio de Janeiro foi interrompida. Então, não se sabe se o Ramagem recebeu essas informações depois, se ele levou isso consigo quando ele saiu da agência, se ele já tinha esses documentos em posse antes. Então, tudo isso ainda está sob investigação. Ô, E Natália, podemos parar por aí. Bem, Daí, então você vê aí, ele não se sabe se ele ficou com documentos que ele teria que ter devolvido ou se ele ainda estava recebendo mesmo depois de ter deixado a BIM, né? Que seria ainda mais grave. Mas enfim, o mais importante era sobre qual operação esses documentos falavam, né? Que vocês viram ali que ela falou operações nos morros do Rio de Janeiro. Para a gente entender que operações eram essas, a gente vai ter que voltar aí para uma notícia grave, mas que passou meio batida lá em 2022. Vamos aí, Salmazo, para a coluna do Rodrigo Rangel, no Metrópolis, no dia 10 de junho de 2022. A gente está vendo aí a coluna do Rodrigo Rangel contando para gente, né? A BIM usou verba secreta para atuar em área cobiçada por milícias no Rio de Janeiro. Olha o nível. olha o rastro. Basicamente, a BIM estava gastando aí coisa aí no nível de 1,5 milhão de reais com informantes em áreas dominadas pelo tráfico de drogas que eram de interesse da milícia, que a milícia queria entrar nessas áreas. Daí a gente pode ir lá para a segunda metade da reportagem, na parte que fala lá das conversas internas que rolaram, né? Vai dizer ali para a gente. Em conversas internas, agentes chegaram a aventar a hipótese grave, gosto desse destaque na palavra grave, de que a BIM estaria agindo por interesse eleitoral, na intenção de abrir caminho para que grupos de policiais ligados ao bolsonarismo possam entrar nessas regiões
e agir em favor de candidatos aliados do presidente nas próximas eleições. Máfia braba, né? Uma máfia mesmo. Cara, você vê o nível disso aí, Nossa. usando aí coisa de 1,5 milhão da ABIN para pagar a gente na área do tráfico para ajudar a milícia a entrar e fazer essa milícia forçar, vamos e convenhamos, é isso, forçar a população daquela região a votar em candidatos do Bolsonaro. Cara, meu Deus, Vai assim, além, tipo, né? você acha que, assim, chegou no fundo do poço? Os caras catam uma broca e cavam pra ir mais fundo ainda. Não, é um golpismo de última instância, assim, né, cara? Ele é total, ele é absoluto, assim, né? Como é que pode? Vão em tudo atrás de... Sempre ganhar, né? Sempre atrás de tudo em qualquer lugar. Então, tipo assim, uma área dessa de interesse da milícia, e a gente sabe o quanto a milícia é determinante, né? Enquanto fator eleitoral, né? No Rio de Janeiro, né? E tudo isso a partir desse escândalo da BIM paralela. Então a gente vai, aos pouquinhos, esse novelo vai desenrolando e eles estão se enforcando de um jeito, Sofia. Pois é. O Ramagem, né, ele chegou a tuitar hoje, né, respondendo essa reportagem da Natália Portinari, dizendo que, olha, o que eles estavam fazendo era um trabalho de inteligência contra o tráfico de drogas e milícias no Rio de Janeiro. Essa narrativa de que estaria ajudando organizações criminosas não tem sentido. É óbvio que ele ia dizer algo desse jeito, ele não queria admitir. Resta a gente apontar que não é trabalho da BIM esse tipo de inteligência. Esse tipo de operação de, não, vamos ter informante na área de tráfico para enfrentar o tráfico, isso aí seria trabalho aí da Polícia Civil, eventualmente até da Polícia Federal. A BIM é para lidar com outros tipos de questões, é para lidar aí com espionagem, para trabalhos de contra-espionagem de ameaças estrangeiras, esse tipo de coisa. Mesmo se a gente tomar aí pelo valor de face essa justificativa do Ramagem, no mínimo a gente pode apontar que eles estavam indo indo além da sua jurisdição. Sem dúvida. E não explica o porquê que esses documentos estavam em posse do Ramagem. Mesmo se não tiver nada de errado com essa operação, coisa que a gente tem razão para acreditar que tinha coisa errada assim, mesmo se não tiver nada de errado com essa operação, ainda o Ramagem tem que explicar o porquê que ele estava em poder desses documentos mais de mais de um ano aí depois de ter deixado a chefia da BIM. E vai fazer isso como, né? Como que vai desfazer tantas conexões, né? Exatamente. Então, assim, quanto mais caça, mais vai achando irregularidades. É incrível, não tem limite o número de maluquices que tá saindo dessas investigações. Não, os caras foram as últimas, né? As últimas consequências, assim, eles vão até o final, assim mesmo. Para ganhar essas últimas eleições, eles foram até o último, né? Fizeram o possível. E no fim das contas, eu ainda tenho uma ressalva muito grande sobre chamar de ABIN paralela, porque a ABIN já pressupõe um interesse nacional, né? Primeiro, pressupõe uma certa inteligência e depois pressupõe um interesse nacional, né? Uma inteligência para garantir, enfim, o interesse nacional. E aí, quando a gente coloca esse gancho da BIM paralela, parece que tem um quê de legitimidade até nessa total desinteligência feita para interesse próprio. Interesses convergentes, cara. Convergentes a um espectro político no Rio de Janeiro absolutamente milicioso e que a gente sabe quem bem representa, quem tem essas ligações próximas com a milícia, né, dentro do cenário da política nacional, quem poderia direcionar, por exemplo, uma pessoa de fora para se tornar diretor da Agência Brasileira de Inteligência, para que pudesse interferir de alguma forma no Rio de Janeiro, local em que, tem aqui meus homenageados. Não são meus amigos, nem meus vizinhos, mas são meus homenageados. Não, quer dizer, não são bem assim, entendeu? Então, essas ligações, elas estão escancarando, assim, é tudo aquilo que a gente teve ressalva de dizer, e é tão difícil de olhar e segurar a língua, assim, sabe? Cara, eu vou te dizer, Samazo, a crítica que você faz ao uso do termo ABIN paralelo ainda foi mais suave do que eu imaginei que ia vir. Porque tem gente questionando o uso desse termo ABIN paralela por questionar se o resto da ABIN também não estaria
a serviço do Bolsonaro, né? Faz parecer que, não, era essa parcela é a maçã podre no meio da bacia de maçãs saudáveis, né? E muita gente questiona aí a questão da própria existência da ABIN como uma herança da ditadura militar, né? Mas, enfim, aí já é outra discussão, já leva isso a outro nível. Pois bem, de qualquer maneira, seguimos olhando aí de olho nessa questão da BIM paralela aí, vou botar bem entre aspas aí, porque essa desinteligência vai custar caro para eles e a gente vai estar aqui para noticiar tudo isso. Valeu? Estive mais uma vez aqui com Sofia Labanca. Dê um salve ali ó, em @lentevermelha e fique por dentro aí desses assuntos e muito mais. E voltamos em mais um Plantão do Meteoro, pode ser? Valeu, Sofia. Siga meus bons e tudo mais. Vamos voltar àquele clima cômico. Oh, os caras são uma história em quadrinho. Documentos apreendidos no jet ski de Flávio